Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu tenho uma palavra viva e eficaz de Deus para o seu coração. Eu desejo muito que você venha comigo até o final desse vídeo para você entender desta revelação. É uma revelação de Deus. Eu estava até agora descansando um pouco e o Senhor mandou que eu levantasse, que eu preparasse todo o aparelho, preparasse uma leitura que ia vir de encontro à sua necessidade. Vocês sabem que a vida é um aprendizado. Todos nós sabemos que a nossa vida é um aprendizado. A gente aprende tanto com os acertos como com os erros. E eu tenho uma palavra no Evangelho de Mateus, capítulo número 7, que eu quero que você comungue comigo. Esse capítulo, Mateus capítulo 7, verso de número 24. Olha o que a palavra fala. Vem comigo e preste atenção. Deixa eu ler para você do versículo 24 do Evangelho de Mateus. Olha, antes que eu comece a trazer para você essa revelação divina, eu peço para você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, clique no sino de notificação e deixe o seu joinha. Sabe por que eu peço para você clicar no sino de notificação? Porque o sino de notificação, quando ele está ativo, ele é o responsável para mandar para você todas as vezes que eu fizer vídeo. Aí você vai ser notificado que tem vídeos novos na plataforma. Eu faço de 2 a 3 vídeos toda semana aqui na plataforma. Eu quero abençoar você sempre com a palavra revelada. Tá ok? Mateus capítulo de número 7, verso de número 24. Vamos ver o que as escrituras falam? A Bíblia fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha aqui para mim. Jesus, ele começa com uma parábola que ele está ensinando de uma forma muito categórica. Ele fala: olha, uma pessoa prudente que ouve as minhas palavras, ele edifica a sua casa em cima da rocha. Jesus disse que só quem edifica a casa sobre rocha é pessoas prudentes e que ouve a palavra dele. Todas as pessoas que é prudente dão ouvido ao que Deus fala. Todas as pessoas que são prudentes, irmãos, dão ouvido ao que Deus está falando. Dão ouvido às santas escrituras, ao ensinamento da palavra de Deus. Todas as pessoas, irmão, o que eu estou falando aqui é muito sério. Todas as pessoas que se comportam bem, todas as pessoas que param para ouvir Deus falar, todas as pessoas que são amantes das escrituras, todas as pessoas que praticam as escrituras, que ouvem a palavra de Deus, essas pessoas são prudentes, irmão. Só o imprudente, só o ignorante que ignora a santa palavra. Você está entendendo o que Deus está falando? Versículo de número 24, ele é muito forte. Capítulo 7 de Mateus, verso 24. Eu vou ler novamente para você entender o teor dessa palavra e aonde nós vamos entrar. Versículo 24 eu vou repetir. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, não é escutar qualquer palavra, é escutar essas palavras. É a palavra de Deus, entendeu? É aqui, irmão, onde está a receita para tudo de bom que você quer fazer, para tudo de bom que você quer para você, para tudo de bom que você quer para sua família. Tá aqui, ó. Todo aqueles, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam. É ouvir a palavra de Deus e as praticar. Deus não quer que você seja um ouvinte. Deus quer que você seja um praticante da palavra de Deus. Deus não quer que você seja só um ouvinte, minha irmã. Deus quer que você pratique aquela palavra que você leu, aquela palavra que você estudou. Deus quer que você pratique
a palavra de Deus. Um certo dia eu estava ouvindo um podcast onde alguém perguntou para o professor dessa forma: pastor, tem alguém que pratica a palavra de Deus, que cumpre os 10 mandamentos? E o pastor disse: não, não tem. Realmente não tem. Ele não mentiu, não tem. Mas, irmão, você se esforçar para fazer pelo menos 1% daquilo que a Bíblia está falando, é bem melhor do que aqueles que não se esforçam para fazer nada. Você entendeu? Você está compreendendo? Você pelo menos está se esforçando. Pelo menos Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo que você está evitando o pecado, por mais que você peque. Deus está vendo que você está evitando a mentira, por mais que você minta. Deus está vendo que você está evitando a fornicação e a prostituição, por mais que você pratique essas abominações. Mas Deus está vendo que você está evitando. Eu conheço uma irmã que ela fumava todos os dias 4 carteiras de cigarro. É carteira que chama, né? Aquela caixinha. 4 carteiras de cigarro. Irmãos do céu. E quando ela começou a querer se libertar, ela não evitou o cigarro, as 4 carteiras, não. Ela disse para mim: pastor João, eu fumava todos os dias a metade daquele cigarro. Eu tirava um, jogava uns fora, ficava com a metade da carteira, de 4 carteiras, ficava com 2 carteiras, e eu fui. E ela disse que no final, para se libertar, ela passou quase 1 ano fumando todo dia uma carteira de cigarro, por 1 ano, até que ela conseguiu se libertar. Irmão, Deus deu força àquela mulher. Eu sei que tem pessoas que de uma forma radical abrem mão do pecado, abrem mão do erro. E eu sei que tem pessoas que levam tempo, mas todas essas pessoas que estão se libertando, que estão tendo uma vida melhor, ou estão lutando para ter uma vida melhor, são pessoas que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Você crê nisso? Você crê que a partir de hoje, Deus vai gerar sobre a palavra uma bênção libertadora na tua vida? Eu não vou nem dizer na vida do teu filho, do teu marido, da tua esposa, do teu irmão, não. Eu vou começar por você. Uma libertação começando pela gente, irmão. Invade todas as pessoas que estão ao nosso redor. Você entende o que eu estou falando? Quando você começa a gerar uma libertação em você, lá em casa é assim. Quando eu passo algumas semanas sem ler a Bíblia, é automático. A minha esposa não lê. Mas quando eu começo a me isolar no meu escritório e eu começo a ler e a estudar, eu percebo que automaticamente ela também começa a fazer isso. Ou seja, eu entendi que quanto mais eu busco a Deus, a minha família busca também. Você entendeu? Você está compreendendo o que Deus está falando? Irmão, só quem está entendendo, vem aqui nos comentários e digita essa palavra poderosa: eu acredito. Porque quando você digita essa palavra, Deus lá no céu, ele registra o que você está digitando e fala assim, se ele acredita, então eu vou lançar uma vitória sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Então digita assim, eu acredito. Digita. Vamos continuar o versículo de número 24, capítulo 7, versículo de número 24, que fala assim, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-elho a um homem prudente, ou semelhá-lo-elho a um homem prudente. Jesus está dizendo assim, todo aquele que pratica, todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, é uma pessoa prudente. Irmão, a prudência de um ser humano vem quando ele estuda as escrituras sagradas. A prudência de um homem casado, de uma mulher casada, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, começa a vir, começa a nascer, quando ele começa a praticar as escrituras sagradas. A Bíblia fala, irmão, que quem pratica a leitura das escrituras e pratica ela na íntegra é prudente. É uma pessoa que aprende com a Bíblia. Eu vou repetir. A Bíblia, ela é educativa. A palavra de Deus, ela educa. Se você não sabe ler, a Bíblia te ensina.
se você não sabe matemática, a Bíblia te ensina. Se você não sabe ciência, se você não sabe educação física, por que não? Se você não sabe inglês ou todas as matérias, a Bíblia ensina. Ah, pastor, deixa de conversa, a Bíblia não ensina essas coisas. Ensina, irmão. A Bíblia ensina você se incentivar. Ou seja, a Bíblia te incentiva a você correr atrás e ser inteligente. Pegou a palavra? A Bíblia, ela começa a abrir a sua mente. Ela começa a dizer para você, você é uma princesa. Se comporte como uma princesa. Fale como uma princesa. Se vista como uma princesa. Viva como uma princesa. Você é um príncipe. Haja como um príncipe. Fale como um príncipe. Haja como um príncipe. Tá entendendo? A Bíblia, ela incentiva a você estudar. É isso mesmo. A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo número 1, que aqueles 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, esses 4 jovens eram ricos em conhecimento, eram ricos em cultura. Eles eram jovens que buscavam a palavra de Deus e buscavam assim a palavra de Deus e tinham cultura. Eram pessoas inteligentes. Minha irmã, eu tenho uma palavra revelada para o teu coração. Deus vai mudar a tua vida a partir de hoje, desde a hora que você começar a estudar a palavra de Deus. Você crê nisso? Você vai ser chamado de prudente, meu irmão. Minha querida, você vai ser chamada de prudente. Você vai ser uma pessoa prudente, as pessoas vão começar a te respeitar, as pessoas vão começar a olhar para você e ter um respeito pela tua vida. Vão olhar para você e falar, fulana, ela tá diferente, fulano, ele tá diferente, ele já não fala como falava antes, ela já não se comporta como ela se comportava antes. Sabe por quê? Porque fulano e ciclano começou a ler a palavra de Deus e começou a aplicar aquilo que ela lia. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente. Olha aqui agora, que edificou a sua casa sobre a rocha. É aqui que eu quero ficar com você. É aqui que eu quero ficar. Casa, irmão, é o seu sonho, é o seu projeto, é o seu dinheiro. Casa é mais do que um abrigo. Casa é o seu imóvel, é o seu quartel. Casa é o lugar onde você discute os seus sonhos. A Bíblia fala que nós temos que aplicar esse sonho nosso em cima da rocha. E só aplica em cima da rocha quem escuta, quem pratica e quem vive essa palavra. Se você escuta, se você pratica, você é prudente. Se você é prudente, você só vai construir os seus sonhos em cima de algo solidificado. Em cima de algo, irmão, que independente da situação difícil, você dorme tranquilo. Versículo 25 fala sobre isso. Olha o que fala no versículo 25. E desceu a chuva. Todo mundo tem esse problema, irmão. Todo mundo tem um problema na vida. E irmão, muitas das vezes o problema é que bate na minha casa, que eu sou crente, bate na casa de um sujeito que não é crente. Versículo 25 fala: e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e bateram aquela casa, e não caiu. Olha o que a Bíblia está falando. Ele está dizendo assim, olha, você edificou a sua casa sobre a rocha. Você fez certo, porque sempre tem chuva, sempre tem vento, sempre tem rios alagados. O vento vem muito forte, mas se a casa estiver sobre a rocha, a casa ela vai vencer a chuva, os rios e os ventos fortes. Sabe por quê? Não é porque a casa é bonita, é porque ela está edificada sobre a rocha. E nós sabemos quem é a rocha. Nós sabemos que o nosso sustento é Jesus Cristo. Se você tem a sua vida em Cristo, irmã, você é mais do que vencedora. Digita de novo, digita assim, ó, eu sou mais do que vencedor.
ou eu sou mais do que vencedora. Digita, porque você tem, olha, o versículo 24, você precisa entender o que Deus está falando, então a gente precisa repetir até que você entenda. Versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha aí, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quem escuta e pratica é prudente, irmã. Quem escuta e pratica é prudente. E quem escuta e pratica é prudente, é óbvio que ele vai edificar a sua casa sobre a rocha. A nossa rocha é Jesus. O nosso sustento, irmão, a nossa saúde emocional, a nossa saúde patológica, a nossa saúde física, a nossa saúde financeira está na rocha, está em Jesus. Ninguém altera, irmão, quando nós colocamos a nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida financeira, não é? É uma crise financeira que bate aí na porta do povo, que não é fácil, né, meu irmão? Mas quando nós colocamos a nossa vida financeira na rocha, quando nós colocamos a nossa saúde na rocha, quando nós colocamos a nossa saúde mental, irmã, como tem gente que está sofrendo com saúde mental. Não estou falando de doido, não. Estou falando de pessoas que estão com a mente cansada, tá com a mente esgotada. Você está entendendo? Quando nós colocamos a nossa saúde mental, quando nós colocamos a nossa saúde espiritual, é sério, eu só estou falando de coisa séria. Quando nós colocamos isso na rocha, que é Cristo Jesus, irmã, meu querido, não tem, versículo 25, não tem chuva que nos faça perder a nossa casa. Não tem, irmão, correntezas de rio, não tem vento forte que bata na nossa porta, que derrube a nossa casa. Por quê? Porque nós estamos edificados em Jesus. Nós estamos alicerçados em Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso alicerce. Ele é o nosso cimento sem areia. A Bíblia fala que ele é a pedra angular. É a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas por Deus foi a pedra principal. Temos que ter cuidado. Agora, essa expressão, temos que ter cuidado, se aplica a esse vídeo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo, é sério, nem todo mundo aplica a sua vida na rocha. Tem pessoas que são loucas, mas são loucas de juízo mesmo. Olha aqui o versículo 26, olha o que fala. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não cumprem, irmão, só acontece para quem cumpre. A palavra é para todos, pega quem quer. Pegou a visão? Vou repetir. A palavra é para todos, a bênção de vitória é para todos, a bênção é para todos, a bênção de vida é para todos, a bênção financeira é para todos, a bênção da família é para todos, mas só pega quem quer. Até o versículo 26, é muito categórico, irmão. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, aí vem a consequência. Quem ouve e não cumpre, vem essas consequências. Compará-lo-ei ao homem insensato. A Bíblia fala sobre o prudente e a Bíblia fala sobre o insensato. Você sabe que é o oposto da prudência. O insensato é o oposto da prudência. O inteligente é o oposto do burro, não é verdade? O dia é o oposto da noite. O insensato, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Irmã, eu não preciso nem entrar no versículo 27 para dizer o que acontece com quem edifica a sua casa sobre o barro, sobre a areia, sobre a lama, sobre o mangue. Eu não preciso nem entrar em detalhes, mas para que você não fique em dúvida. Versículo 27. Olha o que acontece com pessoas que ignoram a palavra de Deus. Verso 27.
É a mesma coisa, irmão, é a mesma coisa do verso 25. Não muda nada. É a mesma expressão, são as mesmas coisas. Olha aqui, ó. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por que foi grande a queda desse segundo construtor? É porque ele foi louco. Ele foi insensato, ele foi imprudente. Ele não se preocupou de edificar a sua vida, de edificar a sua família, de edificar a sua casa, a sua saúde espiritual, mental, financeira na rocha. Ele preferiu a facilidade, ele preferiu as coisas mais rápidas, ele preferiu facilitar a vida dele e colocar todo o seu sonho em cima de uma areia. Minha irmã, meu querido irmão, você que está me escutando, você que está me vendo hoje, eu quero terminar esse vídeo com uma oração. Eu quero pedir para que o Pai libere sobre a tua vida uma palavra que vai mudar a tua história, minha irmã. E essa palavra, ela já foi revelada. E eu agora vou liberar uma oração sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você recebe? Meu Pai, em o nome de Jesus, eu te peço sobre essa família, eu te peço sobre esse marido, sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre este filho e filha, sobre este neto. Meu Pai, visita essa família em geral, visita aqueles próximos e os distantes, abra as portas dos céus, realiza os milagres, que os teus feitos venham a acontecer na casa dessa família. Eu te abençoo, minha irmã. Meu querido irmão, eu abençoo a tua vida e eu acredito que essa bênção vai bater na sua porta, sabe por quê? Porque Mateus, capítulo 27, capítulo de número 7, versículo de número 24 e 25, vai se cumprir na tua casa. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24 e 25, vai se cumprir na tua casa e na tua família. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Não se esqueça, se você não está inscrito ainda, se inscreva, clique no sininho de notificação e deixe o seu joinha. Fica na paz do Senhor. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Shalom.